Olá, meu irmão, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com você. Espero que você esteja bem, espero que tenha passado uma noite de Natal agradável com a sua família. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de EBD e hoje nós vamos estudar a respeito da figura de Nicodemos, ali em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, especificamente. E o texto que nós vamos ler é justamente o versículo 3. E na medida que nós vamos desenvolvendo a aula, abordando algumas coisas, nós vamos fazer citação de alguns versículos do próprio capítulo 3 e de outros capítulos também do Evangelho de João. Mas agora eu quero ler com você o capítulo 3, versículo 3, que diz: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O objetivo da nossa lição de hoje é justamente considerar que alguns homens são alcançados por Deus para os seus dignos propósitos, mesmo em situações totalmente estranhas. O modo de vida de Nicodemos, em que sua fé parecia oculta, ela revelava qualidades que serviram perfeitamente os propósitos específicos de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, citando aí o Evangelho de João no capítulo 3, percebemos aí que Nicodemos era uma pessoa de quem pouco se fala, mas aquilo que a Bíblia diz sobre ele leva-nos a reconhecer o papel extremamente importante que esse homem desempenhou. O seu encontro com Jesus, aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, mostra detalhadamente seu desejo, mas também as suas dificuldades de seguir o Cristo. Por isso que ele vai procurar Jesus à noite. E ele tem esse encontro ali à noite e a sós com Jesus, que é justamente o primeiro ponto da nossa lição. Então, quando Jesus resgatou a importância do templo, ali no capítulo 2 do Evangelho de João, no versículo 13 até o versículo 17, e posteriormente realizou grandes e variados milagres em Jerusalém, ele chamou de verdade a atenção de Nicodemos, um fariseu que era um dos líderes religiosos dos judeus e membro do Sinédrio. Então ele foi procurar Jesus à noite. Então por que Nicodemos foi procurar o Senhor Jesus à noite? Então Nicodemos estava interessado em Jesus e ele desejava convencer-se sobre quem realmente Jesus era, mas não podia expor-se por medo das pressões talvez sociais e também dos seus colegas, que poderiam ser muito mais intensas ainda. Era um homem especial que buscava a verdade acima de tudo. Se não podia ir durante o dia ao Salvador, então o que ele fez? Ele foi justamente à noite. Mas uma coisa é certa, ele não deixaria de ir. E é interessante que nesse texto nós vemos ali Jesus abordando Nicodemos e Nicodemos também questionando Jesus sobre algumas coisas. E sua verdadeira pergunta, nós percebemos quando Jesus deixou que ele falasse primeiramente, e Nicodemos o tratou com reverência, chamando ali de Rabi, que quer dizer mestre, que era um título honroso, reconhecendo que Deus estava com ele por causa dos milagres que Jesus havia operado e realizado. Depois que Jesus então respondeu, o que Jesus lhe disse foi direto na grande necessidade de Nicodemos, que era justamente nascer de novo. Não é uma questão de aderir a Jesus, de simpatizar com Jesus. Muitos, nós percebemos isso hoje, têm o mesmo problema. Jesus não é uma pessoa comum, mesmo os seus inimigos admitem isso. Nas Escrituras nós percebemos isso nas leituras que nós fazemos. Então não é difícil admirar a pessoa de Jesus. Isso, porém, não basta, não é o suficiente. Muitas pessoas hoje em dia consideram Jesus como o maior mestre de todos os séculos, de todos os tempos. E os seus ensinamentos muito além dos de outros mestres. Porém, isso também
infelizmente, não basta, não é o suficiente. Então, quando Jesus andava neste mundo, todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E muito também se maravilharam da sua doutrina, porque a sua palavra era uma palavra com autoridade. A pregação de Jesus era tão diferente dos escribas e dos fariseus. Ele falava com convicção e também falava com autoridade, porque sabia que a sua mensagem ela vinha direto do Pai. Ele próprio disse, nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Isso está registrado em João no capítulo 8, no versículo 28. Mesmo assim, foram os pouquíssimos que creram em Jesus. E a expressão no texto, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, ali no capítulo 3, no versículo 3 que nós lemos, deve ter soado de uma forma impactante e estranha aos ouvidos de Nicodemos. Parece que Jesus percebeu, ele reconheceu a surpresa de Nicodemos, porque ele disse: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus então declarou que sem a implantação da vida do Espírito não havia salvação, porque Jesus estava conversando justamente com alguém que conhecia e vivia a lei. Então Jesus ensina que o homem natural não herdará a vida sobrenatural sem a conversão vinda pelo arrependimento e também pelo Espírito. Nicodemos, como fariseu, ele conhecia bem a história da serpente no deserto, no tempo de Moisés. Quem olhava para a serpente de bronze era salvo. Que surpresa deve ter sido aqui para ele quando Jesus disse isso, Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Nós vemos isso em João, no capítulo 3, versículo 15. Jesus então respondeu à dúvida de Nicodemos sobre a sua pessoa, revelando-se a ele como o Salvador do mundo, o Messias prometido no Antigo Testamento, o Messias esperado pelos judeus. No ponto 2 da nossa lição de hoje, nós vemos aqui a defesa de Jesus, que está registrado ali em João, no capítulo 7, no versículo 45 ao 52, que eu quero ler com você nesse momento. Capítulo 7, do versículo 45 ao 52, que diz assim: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dá-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Parece que naquela noite Nicodemos reconheceu que Jesus era o Messias, e assim Nicodemos nasceu de fato de novo. Mas parece que Nicodemos não teve coragem de declarar publicamente que ele era seguidor de Jesus, que ele havia passado a ser um discípulo de Jesus o Nazareno. Mas ele não era o único. Vamos ver ali João capítulo 12, versículo 42. João 12, 42 vai dizer assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos das sinagogas. Então muitas pessoas aderiram à fé e compreenderam Jesus sendo o Salvador da humanidade, mas muitos se ocultaram justamente por conta da perseguição
que era desenvolvida pelos fariseus e pelos mestres da lei. Então ele continuou como membro do Sinédrio, Nicodemos, levando uma vida comum, uma vida normal. Você se lembra que Jesus disse que é difícil para uma pessoa rica entrar no reino dos céus? Mas não é impossível. Pela graça de Deus, é possível. Mais tarde, então, Nicodemos se destacou de algum modo perante seus colegas no Sinédrio. Os principais sacerdotes, então, haviam mandado guardas para prender Jesus, mas eles voltaram dizendo, conforme o texto que nós lemos: jamais alguém falou como este homem. Nós podemos ver aqui no capítulo 7, no versículo 46. Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Então os fariseus ficaram furiosos e declararam que Jesus era um ignorante, que não conhecia de fato a lei. Nesse momento, então, Nicodemos fez uma pergunta interessante aos doutores da lei: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Ao julgar então Jesus, eles acabaram violando a própria lei. E responderam aqui de maneira bem cínica, né? Perguntando se Nicodemos era da Galileia, terra de Jesus. E lembraram a ele: examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Nesse incidente, né, vemos como Nicodemos começava então a declarar a sua fé publicamente. O terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre o cuidado na morte de Jesus. Vamos ler comigo lá em João 19, versículo 38 até o 42? João 19, capítulo 19, versículo 38 ao 42, que diz: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o volveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. O apóstolo aqui, evangelista João, viu então os pequenos, grandes homens de Deus, como Nicodemos, e acompanhou seu progresso, seu desenvolvimento na fé. Testemunhou também sobre a sua vida. Então nós percebemos que Deus usa ricos e influentes também na sua obra. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu mais tarde sobre os ricos. Consulte ali em 1 Timóteo, no capítulo 6, do versículo 17 até o versículo 19. Então, Nicodemos tinha encontrado aqui um companheiro no Senado, ambos pactuados com a causa de Jesus Cristo, nosso Senhor, embora de forma secreta. Quando olhamos aqui, então, a outra figura chamada José de Arimateia, que deu o túmulo, né? E Nicodemos concorreu com as outras despesas para o sepultamento de Jesus e para que ele acontecesse. Certamente a vida cristã desses dois homens se encaixa no plano divino da ressurreição. A ressurreição de Jesus, ela atingiu em cheio a vida dos dois discípulos considerados ocultos, e isso certamente modificou a vida deles para sempre. Concluindo, irmãos, Deus, em sua infinita misericórdia, graça, né, sabedoria, registrou na Bíblia as lições de vidas de cada personagem mencionado. Nicodemos, então, nos ensina a importância essencial do novo nascimento em Jesus Cristo. Por quê?
ele nos ensina? Justamente pelo fato de vermos muitas pessoas estarem tanto tempo envolvidas com o ambiente, adquirirem até o vocabulário do ambiente, o jeito do ambiente, mas ainda não é uma nova criatura. Ou muitas vezes vive dentro dessa proposta oculta de discípulo de Cristo. Que nós percebemos através da figura de Nicodemos, esse homem que foi importante dentro do seu tempo, é que ele nos ensina a importância essencial do novo nascimento em Jesus Cristo. E nós percebemos aqui também que sua sabedoria e comprometimento, e existia essa sabedoria, esse comprometimento com essa vida nova, que dentro do processo vai se desenvolvendo e mostrando uma fé viva e verdadeira no Cristo, no Filho de Deus. Mesmo ele vivendo ali dentro dos altos círculos, vamos dizer assim, sociais, ele pôde testemunhar da sua fé. Uma outra coisa também que Nicodemos nos ensina é justamente que o verdadeiro cristão não pode ocultar a sua fé em Jesus por muito tempo. Porque em algum momento vai ser percebido em você algumas características que leva as pessoas a crerem que você tem alguma relação com Jesus. Então, procure viver uma vida íntegra, uma vida fiel e uma vida comprometida com Jesus Cristo, a ponto de evidenciar essa mudança, essa transformação, e é esse novo nascimento que só é possível na pessoa de Jesus Cristo. E só é possível também através do arrependimento e do Espírito Santo em nós. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, e que você reflita em tudo isso que nós podemos dividir nessa oportunidade, refletindo sobre a nova vida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus te abençoe e você tenha um domingo de paz na presença do Deus Altíssimo. Amém.